Lucas capítulo 17. Vamos lá no versículo 20. Ache em mim um verdadeiro. Bem, irmãos, aqui Jesus fala algo muito importante que nós devemos entender, que é sobre o reino de Deus. Então, como que eu sei que eu estou no reino de Deus? E como eu entendo o que é o reino de Deus? Porque o reino de Deus já começa agora, né, irmãos? O reino de Deus não é só quando a gente morreu, quando Jesus voltar. O reino de Deus já se estabelece agora nas nossas vidas. Amém? E às vezes tem pessoas que ela não compreende o que é o reino, ou como se estabelece o reino. E Jesus fala um pouco sobre isso aqui para nós. No capítulo 17, versículo 20, diz assim: interrogado, o próprio Jesus, né, pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, olha só o que ele disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali. Então não é algo que se aponta, está ali o reino, está ali ou está aqui, não é algo físico, material. E ele diz: porque eis que o reino de Deus está entre vós, ou em algumas traduções diz no meio de vós e dentro de vós. Amém, irmãos? Então o que a gente compreende aqui? Que o reino de Deus não é algo físico. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O que os judeus da época esperavam de Jesus? Que ele fosse estabelecer um reino com poder, com exército, com política, para vencer os romanos e dominar o mundo inteiro. Talvez essa era a expectativa deles acerca de Jesus. Só que Jesus vem trazer o reino de Deus, e o reino de Deus que se estabelece dentro do nosso coração. O reino é espiritual. Claro, né, irmãos, que automaticamente quando eu tenho o reino de Deus dentro de mim, a presença de Deus, o Espírito de Deus, como Jesus disse, quem coloca o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Automaticamente vai ter algo no meu exterior que vai mostrar frutos do reino. Amém? Por exemplo, Jesus vencendo os demônios, ele tinha o reino, ele tinha o Espírito Santo. A gente vê Jesus andando sobre as águas, fazendo coisas impossíveis, multiplicação, pesca maravilhosa e tantos outros sinais que ele fez, porque ele tinha o reino. Amém? Dentro dele tinha a presença de Deus, o reino de Deus. Então, da mesma forma, se eu tenho o reino, vai ter sinais. Jesus também fala que a árvore se conhece pelos frutos. Mas quais são os maiores frutos do reino? Muitas vezes a pessoa acha que é o exterior. É um poder na sociedade, é um poder financeiro, é algo bonito, exterior. E Jesus deixa bem claro: o reino de Deus não é aparência exterior. O reino de Deus já está entre vocês, dentro do coração de vocês. É aqui dentro que eu mostro se eu tenho o reino ou não. Quando reina a vontade de Deus acima da minha, quando reina o amor, a paz, a alegria, quando reina a santidade dentro do meu coração. Amém, irmãos? Quem está compreendendo, pastor? Ali eu mostro que eu tenho o reino. Só que naquela época eles queriam então o reino, exército, política, poder exterior. E não era isso que Jesus veio trazer. Hoje, um pouco diferente. Também muitas pessoas querem um reino exterior. Como assim, pastor Leonardo?
Quantas pessoas ela usa de coisas exteriores. Eu não estou dizendo aqui que você não vai se vestir bem ou ter coisas boas na tua vida, não vai confundir o que a gente está falando, porque Deus tem o melhor para nós, amém, irmãos? Agora hoje, muitas das vezes a pessoa acha que ela tem o reino porque ela tem algo exterior. Às vezes é uma roupa, né? Vamos dizer que entrasse um homem de terno e gravata, das mais chiques, entrasse pela porta, talvez muitas pessoas já olhariam e diriam: puxa, esse é de Deus, é ungido do Senhor. Eu até brinquei com os irmãos hoje de manhã e à tarde também na ilha, que uma vez me mandaram uma fotografia dizendo que aquela pessoa era ungida de Deus, né? E que era me oferecendo para ela pregar na igreja. Só que eu não conheço a pessoa, só que pela fotografia já queriam que eu aceitasse a pessoa a pregar na igreja, sendo que eu não conheço a pessoa. E até sapato de oncinha a pessoa estava. A roupa lá toda na beca, você olhava, era uma pessoa, né, popstar. Aí eu olhei de alto a baixo a foto, quando eu olho para baixo, sapato de oncinha, né? Aí eu olho, amém, graças a Deus, mas eu não conheço a pessoa, eu não vou chamar para pregar. Eu tenho que conhecer a pessoa, amém, irmãos? Porque não é a aparência. Não sei se você está compreendendo o que o pastor quer dizer, que não é a aparência daquela pessoa que vai mostrar que ela tem o reino. Jesus deixa bem claro, não é a aparência exterior. Pode ter alguém bem arrumado, seja homem, mulher, pode ter uma pessoa com posses materiais, com bens materiais, mas não significa que ela tem o reino de Deus dentro dela. Você está compreendendo? Como também na igreja não significa ser igreja luxuosa, que trouxe pedra de Israel, que tem grandes coisas dentro da igreja, que essa igreja tem o reino de Deus, que aquelas pessoas têm o reino de Deus, porque isso é aparência, né? Jesus não disse, aliás, inclusive ele afirma: não vão dizer eis ali ou eis aqui. Ele diz: o reino de Deus não vai se mostrar, não tem aparência. Então às vezes a pessoa acha que ela tem o reino por causa da roupa, por causa de uma posse que ela tem de algo. Ela acha que ela tem o reino porque ela diz glória a Deus e aleluia, né? Ou alguns palavreados gospel, né? Não, mas eu falo, sangue de Jesus tem poder, né? Não, mas eu sou do reino porque eu disse aceito Jesus. Só que às vezes as palavras, o palavreado parece ser, só que não significa que é. Você está compreendendo? A pessoa pode falar, está amarrado em nome de Jesus, pode, né, falar palavras ou até ter atitudes. Tem alguns que pinturam quadro em casa e dizem: aqui o reino de Deus está aqui. Tem pessoas que colam adesivo e dizem: o reino de Deus está aqui. Ou até mesmo hoje em dia nas igrejas, muitos até vendem objetos, coisas que a pessoa adquire para dizer que o reino de Deus está ali na casa dela. É um objeto consagrado que ela diz: aqui está Deus na minha casa. Jesus disse: não é aparência. Então, meu irmão, minha irmã, tudo é pela fé e o reino é espiritual. Lembra que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é vendo algo para mim adorar, não é apalpando algo para mim saber que eu tenho o reino. Eu tenho que ter o reino dentro do meu coração, dentro de mim. A presença do Espírito Santo tem que habitar. Quando a gente fala de reino de Deus, é Deus estabelecendo a vontade dele. Amém, irmãos? Então a vontade de Deus não se estabelece de forma exterior, ela se estabelece dentro do meu coração. Então o homem, o ser humano de maneira geral, ele é uma pessoa que procura ou busca ver coisas. Então ele quer ver muitas pessoas, ele quer ver um templo luxuoso, ou ele quer ver alguém dizendo que viu anjo, que viu isso, que viu aquilo, que teve revelação disso ou daquilo. Ele quer ver coisas sobrenaturais acontecendo. É uma pessoa saltitando, rodopiando, dando pirueta. É alguém dizendo algo
manifestações de demônios. Tem pessoas que colocam os demônios no altar para ficar falando, né? Então a gente vê que as pessoas querem ver isso, só que Jesus está dizendo, não é aparência. Você não vai ver as coisas, você vai ter dentro de você o reino de Deus. Amém? Se pergunte nesse momento, analise o teu coração e pense: eu tenho o reino de Deus dentro de mim? E se eu acredito que eu tenho o reino de Deus dentro de mim, realmente a vontade de Deus está reinando? Porque às vezes a gente vê que pessoas frequentam igrejas, religiões, a gente está falando isso sempre de maneira geral, só que a vontade dela tem que prevalecer. Eu até vou na igreja, mas Deus, o Senhor tem que fazer isso, 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 isso. Eu até vou na igreja, mas se o pastor falar uma coisa que eu não gosto, se a Bíblia lá ele lê um versículo que eu não concordo, eu já saio. Ou seja, ela não quer o reino de Deus se estabelecendo dentro dela, ela quer a vontade dela reinando e Deus sendo o empregado dela. Deus faz isso, Deus faz aquilo, fulano faz aquilo outro. Então Jesus diz: o reino de Deus é dentro de você. Amém, irmãos? E uma coisa que a gente vê aqui destacando, a gente já falou por cima, né, sobre o reino não ser de aparência exterior. Jesus é o maior exemplo disso. Como que Jesus nasceu? Onde que Jesus nasceu? Num potreiro lá, né? Numa estrebaria, né? Aonde tinha animais, sim ou não? Emprestado. Jesus nasceu ali. Como que Jesus chegou em Jerusalém? Com uma Ferrari importada, né? Um carro importado. Jesus chegou montado no burrinho, humilde. Ele não mostrou aparência exterior. Ele não quis mostrar coisas exteriores para todo mundo achar que ele era o rei. Ele mostrou o amor, a misericórdia, o poder do nome dele. Amém, irmãos? Ele mostrou sinais do amor, da misericórdia, da paz, da presença de Deus. E ele não quis mostrar glória humana, né? E hoje em dia a gente vê isso. A igreja, a religiosidade se tornou glória humana. É as pessoas buscando não a vontade de Deus, mas buscando as coisas deste mundo, como se isso fosse mostrar Jesus. Só que às vezes está lá a pessoa se dizendo evangélica, gospel, só que está lá falando palavrão, bebendo, fazendo tudo que é coisa errada, dizendo que é gospel, mas tendo crises de raiva, quebrando tudo, fazendo um monte de coisa errada lá no mundo lá fora. Ou seja, ela diz ser de Deus, diz ter o reino, ou melhor, ela quer se contentar quando ela olha algo exterior para ela se convencer. Não, eu tenho reino. Não, eu estou com Jesus, porque eu digo em nome de Jesus, né? Eu estou com Jesus. Só que dentro dela o reino não está. E Jesus morreu, meus irmãos, para o reino estar dentro de você. É mais ou menos, vamos entender, vamos comparar, né, o terreno do coração como se fosse uma terra onde existisse dois reinos, que é o reino da carne, das vontades humanas, da maldade, e o reino de Deus, o reino do Espírito. Lembra em Gálatas diz a luta da carne contra o Espírito. E você tem que decidir quem vai reinar dentro de você. Se é a carne, o ódio, a prostituição, o pecado, os vícios, as coisas erradas, a maldade humana, ou se é a vontade de Deus, se é o amor, se é a paz, se é a santidade, se é a presença de Deus. E quando eu estabeleço o reino de Deus, vai ter frutos. Vai ter a presença de Deus dentro de nós, vai produzir essa paz, esse amor, essa vida dentro de nós. Amém, irmãos? E como a gente falou, se eu tenho o reino, Jesus afirma, quem tem o reino, quem coloca o reino em primeiro lugar, tudo será acrescentado. Não é, até eu vou mostrar para você aqui, não é porque eu tenho o reino, eu vou abandonar todos os afazeres do mundo e vou viver isolado, só pensando no reino de Deus, sem fazer nada aqui na terra. Não, não é isso. Você vai ter o reino em primeiro lugar e manter o reino dentro do teu
coração. Amém? Quantas pessoas dizem ser gospel, dizem ser evangélicas, mas estão praticando um monte de coisa errada fora da palavra. Ou seja, o reino não está dentro dela. Então a gente tem que entender, Jesus nos chama para o reino estar dentro de nós. Lembra que ele diz: os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. É dentro do teu coração. Ele diz que o Espírito Santo habitará dentro de nós. E é quando isso acontece, pastor, quando o reino se estabelece dentro de nós. É algo que muda o nosso interior, muda os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. O brilho e o colorido que o mundo oferece já não nos faz mais a cabeça. A gente começa a enxergar que essas coisas não valem a pena. Amém, irmãos? E Deus transforma o nosso interior. Não é aquela coisa forçada, né? De eu querer, eu tenho medo, então eu vou para Jesus. Não. Dentro de mim há uma mudança, há um novo nascimento, uma transformação espiritual, aonde as coisas do mundo já não fazem mais a minha cabeça. Então isso é o reino de Deus dentro de nós. Lembre-se, não adianta ter aparência de vestimenta, não adianta ter luxuoso, um prédio luxuoso, não adianta ter todas as coisas materiais desse mundo, se dentro de você o reino não se estabeleceu, se dentro do teu coração o Espírito Santo não está reinando. Então creia que Jesus morreu para o reino estar dentro de você, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? E olha o que diz aqui mais, ele diz, né? Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino está dentro de vós. E disse aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades e nem os sigais. Então olha o que Jesus fala aí, irmãos, que eles vão desejar estar novamente com o Filho do Homem e não vão poder mais. Em outras palavras, aproveita agora. Amém? E aí ele alerta e ele diz: tomem cuidado, porque vão dizer, ele chega a dizer, dir-vos-ão. Então é mais pessoas, não é alguém vai dizer, uma pessoa vai dizer, vão dizer, várias pessoas vão dizer, o reino está ali, o reino está aqui. E ele diz: não vai atrás dessas conversas, não vai atrás disso. Amém, irmãos? Então muitas pessoas hoje, devido até mesmo aos sinais aí da própria pandemia, né? Outro dia até me mandaram um vídeo aí, se eu não me engano foi até hoje, um vídeo que me mandaram de um camarada dizendo que a partir do dia 30 aí vai ter o Apocalipse, né? O cavaleiro do Apocalipse vai matar todo mundo que sair na rua e não sei o que, mas botando medo sobre a morte física. Aí eu pergunto para você: se o reino está dentro de mim, eu vou ter medo da morte? O que Paulo disse? Morrer em Cristo é lucro. Jesus me chamou para um reino eterno. Aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então, ou seja o que vier, meu irmão, minha irmã, se eu tenho reino dentro de mim, eu vou temer o quê? O que eu vou temer? Se o próprio Espírito de Deus, o reino dele está dentro de mim, por que eu vou temer se vai vir alguma situação no mundo? Eu vou temer a morte? Você sabe por que o reino de Deus chegou até nós hoje? Porque os cristãos tiveram o reino de Deus dentro deles, os apóstolos, os discípulos deles. E aí eles conseguiram matar muitos, mas o reino continuou dentro daqueles
aqueles que viveram e o reino foi passado adiante. Amém, irmãos? Dentro do teu coração, ninguém pode matar você, ninguém pode matar a tua alma, ninguém pode matar o reino que está dentro de você, nem situações lá fora, seja o que for, porque a morte sempre busca, né, uma desculpa, como eu costumo falar. Sempre as pessoas morrem e alguém diz: morreu por causa disso, morreu por causa daquilo. Mas chega a hora de todo mundo partir, e vai chegar a hora de nós partirmos, seja por um motivo ou por outro, né? Seja por velhice, seja por algum motivo. Agora, se o reino está dentro de mim, não será morte eterna. Eu vou alcançar a vida eterna. Lá em Hebreus diz: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ou Jesus vem para que eu tenha o juízo, ou eu vou partir desse mundo para chegar no juízo. Só que a questão é: se eu tenho o reino, eu não vou temer. Seja a vinda de Jesus, eu não vou temer. Tem gente que estremece na base quando se fala da vinda de Jesus, dos sinais. Ai, meu Deus do céu. Mas para aí, se o reino está dentro de você, você vai temer o quê? Alguma coisa está errada. Às vezes o reino não está dentro da pessoa, e Jesus disse: o reino está dentro de você. Amém, irmãos? Então eu não vou temer, seja os sinais da vinda de Jesus, e tão pouco eu vou temer a morte, porque eu creio na vida eterna. Amém, irmãos? E se você não crê, fale com Deus, comece a conversar com Deus sobre isso, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica dentro de nós que somos filhos, e Ele nos ensinará todas as coisas. Então, se você orar, se você buscar em Deus, você vai ter essa certeza da vida eterna, e automaticamente você não vai temer. Eu não estou dizendo aqui para a gente aceitar derrota, sofrimento. Eu gosto bem de explicar, né, para não ficar no ar. Não estamos falando aqui: vou aceitar tudo que é coisa. Não, nós estamos falando que venha o que vier, o reino está dentro de mim, e eu vou ter a vida eterna. Amém? Eu vou passar pelo que vier, Deus será comigo, e eu vou alcançar a vida eterna. Eu não posso temer, porque se o reino, o próprio Deus, está dentro de mim, eu vou temer o quê? Aí você encontra aí, como eu citei, vídeos que incendeiam o pânico, onde as pessoas são amedrontadas e praticamente ameaçadas, dizendo: a morte vai te pegar. Aonde que está escrito isso? Que os escolhidos de Deus é para fazer esse tipo de coisa? Nós temos que entender, Jesus está falando sobre a vinda dele, mas ele não está botando pânico, ele está alertando como você deve estar, como você deve estar diante de Deus. Amém, irmãos? É isso que ele fala: vigilante, que a gente vai ver aqui, com o reino dentro de você, priorizando as coisas do alto, mais do que as coisas materiais. É dessa forma que você precisa estar. Amém? Com o reino dentro de você. Pense nisso. Você tem colocado mais o reino de Deus dentro de você, ou mais o reino da carne, o reino da avareza, da vaidade, dos prazeres que o mundo oferece, pecaminosos? O que você tem estabelecido dentro do teu coração? Se você estabelecer o reino, você vai vencer tudo aqui na terra e vai alcançar a vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Agora, olha o que Jesus fala sobre a vinda dele. Não vai ter historinha: Jesus está lá, Jesus está cá. Não, vai ser um estralar de dedos, vai ser como um relâmpago, e Jesus voltou. Então não tem historinha, né? Como a gente vê aí um monte de conversas. A própria palavra diz que nem ele sabe o dia que ele volta, só o Pai. O Pai não falou nem para ele o dia que ele vai voltar. Mas tem muita gente aí incendiando coisas, em vez de pregar o evangelho, mostrar para as pessoas que elas têm que estar bem com Deus, né? Os limpos de coração verão a Deus. Cuida do coração, mantenha a fé. Muitas vezes a pessoa incendeia outras coisas e deixa o
que é mais importante de lado. Então Jesus diz: não escute estas pessoas que muitas vezes vão querer mostrar algo exterior para você. Está lá, está acolá, está aqui. Não, o reino é espiritual, é dentro de você que está o reino de Deus. Amém? Olha o que fala aí sobre a vinda dele, ó. No 24 diz assim: porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito, que é na cruz, né? E seja reprovado por esta geração. Então Jesus fala que a vinda dele vai ser como um raio, vai ser rápida, e ele vai voltar. E aí entra também o assunto. Muitos pensam: ah, mas será que ele vai voltar agora? Meu irmão, não importa se ele vai voltar agora ou daqui 20, 30 anos, 50 anos. O que importa é a gente estar com o reino dentro de nós. Amém? Isso que é o importante. Agora, quando ele voltar, nós devemos estar preparados. Por quê? Porque vai ser como um raio. Lembra das 10 virgens? 5 foram nécias, imprudentes, e não tiveram azeite suficiente, e as outras 5 foram prudentes e se encheram do azeite. O azeite representa o Espírito Santo. Você tem que manter o azeite dentro do teu coração, o Espírito Santo, porque quando ele vier, não vai dar tempo de encher o coração. Quando ele vier, não vai dar tempo de se arrepender. É agora o momento de se entregar para ele. Amém, irmãos? E ele fala que vai ser semelhante ao tempo de Noé. Ou seja, muitas pessoas acham, quando olha para o mundo, vê as pessoas vivendo normalmente, que hoje não está bem normal as coisas, né? Mas vê as pessoas vivendo normalmente e ela acha: ah, isso aí de Jesus voltar nunca vai acontecer. Só que também isso aconteceu no tempo de Noé. Jesus fala isso aqui, quer ver? Olha o que diz aí no 26, Lucas 17, 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, olha que as pessoas viviam normalmente, ó. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Aí ele fala também do Ló. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, ou seja, nós devemos manter o reino no nosso coração e vigiar, porque não significa, muitas pessoas olham para o mundo como se ele estivesse andando normalmente, né? Comprando, todo mundo comendo, bebendo, fazendo festa, planejando o futuro, adquirindo coisas, como diz aqui, compravam, vendiam, edificavam. Aí a pessoa olha para o mar, mas está todo mundo lá fora, feliz da vida, comprando, comendo, vivendo bem. Só que Jesus diz: assim vai ser no dia do Filho do Homem. Ele vai voltar, entre outras palavras, e vai pegar todos de surpresa. Vai ser algo rápido. Pensa no dilúvio. 120 anos Noé construindo a arca. Quantos camaradas, a Bíblia diz que Noé foi pregoeiro da justiça. Quantos camaradas zombaram do Noé? Está aí na arca. Quantas às vezes zombam de nós que estamos na igreja, que oramos, que buscamos a Deus, né? Que nos voltamos para Deus. Quantos zombam da fé, das coisas corretas que a gente procura fazer, né? E no tempo de Noé, quantos zombaram dele? Mas quando veio o dilúvio, a arca se fechou.
todos foram consumidos, todos terminaram. O Ló, a mesma coisa, todo mundo lá, a cidade de Sodoma, na época, era uma cidade rica, próspera, só que era só sujeira, só prostituição, só coisas nojentas, maldosas, tanto que Deus destruiu a cidade. E todo mundo lá, bebendo, comendo, comprando. Quem olhava dizia: puxa, eles estão por cima. Lembra da aparência? Lembra do início desse texto? A aparência. O reino de Deus não é a aparência exterior. Quem olhava para todo mundo dizia: ah, mas capaz que vão morrer, capaz que o dilúvio vai vir, está tudo seco, então todo mundo plantando, comendo, vivendo bem. O Noé está louco construindo a arca. Quem olhava para o Noé dizia que ele estava louco. Quem olhava para o Ló saindo daquela cidade próspera, rica, dizia: esse cara é bobo, para onde que ele vai? Se é a cidade mais próspera que existe, aonde nós estamos, está produzindo, está prosperando, é rica. Todo mundo olhava a aparência e dizia: está bem. Só que o que aconteceu? Veio a destruição para todas essas duas situações. E Jesus diz: assim vai ser quando o Filho do Homem voltar. Então todo mundo conclui que porque se estão prosperando, não vai ter problema. Só que a Bíblia nos ensina: vai chegar o dia da vinda do Filho do Homem. E como a gente sempre fala, se não for Jesus voltando, meu irmão, você sabe muito bem, né? Eu acredito que muitos já tiveram experiências de pessoas próximas que morreram, e de certa forma não é diferente. Porque você vê pessoas que planejavam, sonhavam, e aí você viu aquela pessoa falando, comendo, bebendo, planejando um futuro, criando algo. Só que você vê depois essa pessoa morta. É uma coisa triste que a gente fala, mas é uma realidade do ser humano. Ninguém vai ficar para semente, como se diz, né? E essa pessoa que você viu planejando, sonhando, você viu ela morta, com o corpo sem vida, não se mexendo mais, não respirando mais, ou seja, acabou. Então, seja na vinda de Jesus, ou seja na nossa partida desse mundo, nós temos que ter o reino em primeiro lugar dentro de nós. Nós temos que priorizar as coisas espirituais e não a aparência exterior. Tem gente que faz de tudo para manter as aparências, para todo mundo achar que ela está com Deus, quando na verdade o coração dela está longe de Deus. Nós não podemos achar que a aparência vai nos salvar. Você está compreendendo? Quem olhava dizia: eles estão bem, casando, comprando, construindo, vendendo, comendo, bebendo, está todo mundo bem. Só que veio o dia que tudo que eles lutaram a vida toda, que eles se dedicaram para alcançar, tudo foi abaixo. Meus irmãos, Jesus, tudo bem, nós vamos ver aqui já daqui a pouquinho que a gente vai lutar aqui nesse mundo também. Só que nós devemos entender que nós não fomos chamados para viver nesse mundo. A eternidade, o reino que Deus nos chama para viver é espiritual, é eterno, é a nova Jerusalém. Ou seja, nós não podemos colocar toda a nossa força, a nossa dedicação neste mundo, porque neste mundo tudo é passageiro. Tanto como a gente vê a morte, como eu citei agora, de pessoas que passaram, como a gente sabe, nua a pessoa nasce e nua ela vai embora, ela não leva nada desse mundo. Nada ela leva. Então o que a gente tem que entender? Que eu só vou levar o reino de Deus dentro de mim se eu manter. Até a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Garantia da herança. Então eu quero uma garantia, pastor Leonardo, que eu vou alcançar a nova Jerusalém, a vida eterna, a eternidade com Cristo. O Espírito Santo é a tua garantia. Ele é o penhor da tua herança eterna. Amém? Se você manter, mas tem que manter o reino no teu coração. Amém? Então a gente vê que essas pessoas lutaram pelas coisas do mundo, achando que era tudo,
e de uma hora para outra, no estralar de dedos, virou pó, né? Foi afogado e assim por diante. Então a gente tem que colocar no nosso coração um propósito de ter o reino dentro de nós. E quando você tem o reino dentro de você, você vai na tua casa, você vai no teu trabalho, você, aonde você precisar ir, o reino vai junto com você. Não é esse negócio, o reino está lá na igreja, do templo fulano, lá tem a presença, lá tem o templo do fulano, que lá a presença de Deus está. Não, é o reino, a presença de Deus é para estar dentro de você. Você não tem que depender de homem, de pessoas, objetos, de ver alguma coisa. Você tem que crer no Espírito de Deus e manter o reino dentro do teu coração, a presença dele. Amém? Agora olha o que Jesus fala mais sobre isso, para a gente entender como que a gente tem que esperar, né? Porque às vezes a gente fala sobre a vinda de Jesus, sobre a salvação, e aí a pessoa pensa: o que eu devo fazer, pastor? Como é que eu vou agir então? Eu não vou sonhar, eu não vou trabalhar por nada. Você vai lutar aqui na terra, mas você não vai colocar as coisas da terra em primeiro lugar. Amém? Olha o que Jesus fala aí para nós, ó. Aqui é o próprio Jesus falando. No versículo 30 ele diz, né? Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, olha só, presta atenção. Naquele dia em que o Filho do Homem se há de manifestar, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos destacar aqui esse negócio aqui. Está dizendo: quem estiver no telhado, vem Jesus. A pessoa tem o coração nas coisas do mundo. E aí o que ela pensa? É a minha xícara de porcelana. Eu preciso ir lá buscar, já que Jesus está vindo. Você está compreendendo? Jesus diz: está no telhado, não vá buscar utensílios em casa. Ou seja, o teu coração tem que estar no reino, tem que estar na eternidade. Pensa nisso. Quantas pessoas, né, irmão? Um exemplo bem comum, que muitos aí sabem. Quantas pessoas têm coisas em casa que ela guarda, que parece um tesouro, que ela não deixa ninguém tocar? Sim ou não? Muitas vezes para os familiares que estão todo dia em casa, ela dá aqueles copos de massa tomate, copo quebrado, né, picado. Aí os copos mais bonitos que ela tem, o copo, enfim, utensílios de casa, ela deixa guardado lá só para bonito. E Deus o livre alguém tocar naquilo. Ou seja, o coração está nas coisas materiais. Você está compreendendo? Aqui Jesus fala de utensílios. Ai, pastor Leonardo, mas isso aí é bobagem. O que tem eu ter os meus tesouros, né? Colocar meu coração nas coisas. Jesus diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, se não é importante, por que Jesus daria esse exemplo? Então a pessoa tem um coração nas coisas deste mundo. Aqui fala de utensílio, pensa em tudo. Tem gente que bota o coração numa coisa que ela tem em casa, né, um móvel. Eu já ouvi casos de pessoas que ela não deixa ninguém sentar no sofá, para não gastar o sofá. Comprou o sofá e não é para ninguém sentar. Deus o livre alguém deitar no sofá, né? Vai gastar lá o sofá. Não senta no sofá, não deita aí, né? Quantas pessoas às vezes ela adquire um carro e ela não quer que as pessoas entrem no carro, não quer dar carona para ninguém, porque vai gastar o carro, né? Vai estragar o carro. Quantas pessoas têm o coração, como a gente falou, numa louça, tá lá guardado anos, né? E você sabe que tem casos reais de pessoas que morreram e não usaram, que partiram desse mundo e nunca usaram coisas novas. Eu já ouvi casos aí de gente que guarda até roupa, né? Usa lá as roupas tudo rasgadas, às vezes até a roupa de baixo tudo rasgada lá, e as roupas de baixo novinha deixa guardada.
Quantas pessoas, irmãos, ela prefere usar, sabe, as coisas piores, e aquelas melhores é aquela idolatria, aquela adoração àquilo, em vez dela pensar, não, se Deus me deu condições de ter essas coisas, é para todo mundo, né, da minha família usufruir. Então vamos usufruir dessas coisas, amém? Eu não vou colocar coração em carro, coração em prato, em louça ou em roupa. Meu coração está no reino de Deus, amém? Então pense nisso. Aqui fala de reino, aliás, de utensílio, quando Jesus vem, que a pessoa está com utensílio na cabeça, e fala do campo. Quantas pessoas também, o campo, a gente pode abrir aqui para tanta coisa, é um trabalho que alguém está fazendo, naquela época, né? Ou vamos dizer, você vai fazer uma roça, você vai criar animais, você vai construir algo para você produzir. Naquela época era tipo fazenda, né? Se vivia dessa forma. Então pense, a pessoa está lá no campo projetando, sonhando, né? E aí diz, para não voltar para trás, amém, irmãos? E lembrar da mulher de Ló. Você lembra o que aconteceu com a mulher de Ló? Quando os anjos, né, Abraão orou a Deus por Ló, intercedeu, né? E os anjos foram para avisar ele para sair da cidade. Era para ele sair com a esposa e com as filhas, e ele saiu. Só que os anjos avisaram, não olhem para trás. E o que aconteceu? A mulher de Ló, saindo, olhou para trás, e a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Entre outras palavras, ela morreu, porque ela olhou para trás. Não era para ela olhar. E por que ela olhou para trás? Porque ela ainda considerava algo naquela cidade de bom. Quem sabe ela pensou, ai, os meus vestidos chiques. Quem sabe ela pensou, ai, meus utensílios que estão lá de ouro, né? Ai, quem sabe ela pensou, mas aquilo que eu tinha, era só lá que eu tinha, e agora onde que eu vou arrumar algo igual àquilo? O coração dela estava em Sodoma, e por isso ela virou uma estátua. Jesus diz, vai ficar para trás quem tiver o coração nesse mundo. Então, meus irmãos, nós vamos lutar aqui nesse mundo, mas não podemos ter o coração neste mundo. O reino de Deus tem que estar realmente em primeiro lugar, amém? Olha o que Jesus fala mais aí sobre isso, no 33. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la. Lembra que Jesus está falando das coisas deste mundo e da salvação, do reino de Deus. Então às vezes a pessoa, ela quer a vida dela nesse mundo, e aqui Jesus está dizendo, se você perder a tua vida nesse mundo, colocando o reino em primeiro lugar, você vai achar a vida verdadeira. Lembra que Jesus, ele fala sobre renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, né? Quando você nega o teu eu, a tua carne, você diz, não é o reino da carne, não vai ser o reino da vaidade que vai me dominar, vai ser o reino de Deus. Muitos vão dizer, você está perdendo vida, você está perdendo tempo na igreja, vai curtir, vai aproveitar. Só que você perde a vida por ele, você acha a vida verdadeira. Jesus está falando isso, amém, irmãos? Então, para muitas pessoas que não têm fé e não compreendem, olha aqui para o pastor, ela não entende isso, né? E aí acaba seguindo a carne. Ela quer a vida dela como prioridade e não a vontade de Deus. E aí Jesus diz, quem priorizar a sua vida, perdê-la. Quem priorizar Deus, a vontade dele, achará a vida, amém? Agora, pastor, se eu estou aqui nesse mundo, como é que eu tenho que agir? Olha o que ele diz mais aqui sobre a vida dele, ó. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. O que eu entendo por isso, irmãos? Muitos aqui diriam, é o arrebatamento,
né? Está falando aqui que é o arrebatamento. Jesus vai vir buscar e outros vão ficar. Tudo bem, podemos dizer que tem a ver com isso também, pode ser, né? Mas qual é o assunto? É não colocar o coração nas coisas deste mundo. Jesus disse que no dia do Filho do Homem, não volte para casa para pegar o utensílio. No dia do Filho do Homem, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembra da mulher de Ló? Ou seja, coloca o coração no reino. E aqui não significa que eu coloquei o coração no reino, que eu não vou descansar. Não significa que eu coloquei o coração no reino, que eu não vou trabalhar moendo grãos, como diz aqui, para prosperar. Não significa que eu não vou para o campo trabalhar. Eu vou fazer tudo. Só que a diferença é, meu coração não está nisso. Meu coração está no reino, está na eternidade. Eu sei que tudo nesse mundo vai passar, vai ser passageiro, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Você vê 2 na cama, 2 moendo grãos e 2 no campo. Todos não estão fazendo a mesma atividade? Então não é a atividade que faz a pessoa ficar ou não, e sim o coração dela, se tem o reino em primeiro lugar ou não, se ela está mantendo a presença de Deus em primeiro lugar ou não. Você vai lutar aqui na terra pelas coisas enquanto estivermos vivos aqui, estivermos aqui nesse mundo. Vamos projetar, vamos sonhar, vamos buscar o melhor de Deus para a nossa vida, né? Mas nunca colocando isso em primeiro lugar. Então diz, 2 numa cama, estão descansando, estão ali deitados. Quem é esse um? Quem não colocou o coração nas coisas deste mundo. Quem colocou o reino em primeiro lugar. Estão moendo, estão trabalhando juntas, mas é só uma que vai ser levada. Estão no campo trabalhando, mas é só um que vai ser levado. São 2, né? Jesus usa o exemplo de 2 em 2. Então pense nisso. Eu estou esperando o reino. De que forma? Como é que eu estou esperando a vinda de Jesus ou a minha partida? Mantendo o reino no meu coração? Ou até mesmo, né, como a gente falou, tem casos de pessoas que ela não está mantendo o reino no coração. Quando a gente diz o reino, é rei, Jesus reinando, né? O rei Jesus dominando o meu coração, guiando a minha vida. Se ele não está mantendo o reinado dentro de mim, né, dentro do meu coração, eu vou ficar para trás. Me autoanalisar. Jesus disse, não é aparência. Pode ser que a pessoa está lá com a vida aparentemente bem, mas aqui vai ser o dia da decisão. O dia do Filho do Homem voltar, ou o dia de nós partirmos, como a gente falou. O homem foi ordenado morrer uma vez e depois vem o juízo. Então vai ter o dia da decisão, que Deus vai mostrar todas as coisas, que não vai ser a aparência mais que vai contar. Você lembra de Davi? É um exemplo de aparência, né? Todo mundo olhava para os irmãos de Davi e dizia, esse aqui é o rei. Não, esse vai ser o rei, capaz. Mas o rei era o Davi, o menor de todos, né? O de aparência mais fraquinha, né? O que todo mundo dizia que não era para ser rei, pois ele, aparência. O que Jesus diz? O reino de Deus não é aparência exterior. Então, pense nisso, analise a tua vida. Ah, pastor, eu estou conquistando coisas neste mundo, trabalho, prosperidade. Tudo bem, glória a Deus. Exteriormente, glória a Deus. Mas e o teu coração? O reino está dentro de você? Está mantendo o reino? Porque quando a gente diz o reino, é Jesus reinando, é a vontade dele prevalecendo dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Fica de pé se você pode. Guarde essa palavra no teu coração. Estamos nesse mundo, mas o nosso coração tem que estar em Jesus. Paulo disse, morrer em Cristo é lucro. Quem é cristão de verdade não teme a morte. Não pensa, mas eu morrer,
Eu vou morrer a hora que Deus quiser que eu vá morrer. Outro dia, não sei se você recorda, quando eu digo outro dia, pode ser muito tempo ou pouco tempo, né? Mas eu lembro de um caso, não sei se você viu também no noticiário, de um garoto, eu vou usar como exemplo, Deus sabe por quê, né? Um garoto que atravessou um espeto no coração dele. Você já ouviu falar desse episódio? Bota aí, eu acho que deve ter no YouTube, né? Sobre isso. Atravessou um espeto no coração dele e ele não morreu. Ele caiu em cima do espeto. E os médicos disseram que o espeto pegou exatamente aonde o único lugar que poderia pegar. Só naquele lugar. E o espeto atravessou naquele lugar. E ele não morreu. O que eu quero dizer nisso para você? Irmão, se não é a tua hora, se Deus tem propósito para a tua vida, você não vai morrer. Agora, o que você tem que fazer? Manter o reino no teu coração. Essa é a tua missão. Independente da hora de partir, seja como um raio Jesus nos buscando, ou seja a hora de morrer, o reino tem que estar em primeiro lugar no meu coração. Realmente o reino tem que estar dentro de mim, porque aí aonde eu for, Deus vai ser comigo. Não é você estar aqui na igreja e estar no reino. Chegou lá na rua, o reino ficou aqui. Que negócio é esse? Jesus morreu para você ter o reino, e aonde você for, o reino ir contigo. O Espírito de Deus ir contigo, a presença de Deus está dentro de você. Amém? Então acredite nesse chamado e coloque o reino em primeiro lugar. O reino é espiritual, é dentro de você. Amém? Vamos orar? Fecha os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai, nós oramos neste momento, Senhor, para que o teu reino se estabeleça no nosso coração. A tua vontade, o teu Espírito Santo, Pai. Nós não aceitamos o reino da carne, o reino do mundo, da vaidade, do pecado dominando o nosso coração. Então nós oramos, Pai, no nome poderoso de Jesus, contra todos os sentimentos, pensamentos malignos que tentam nos contaminar e nos afastar do Senhor. Arranca da nossa mente, Pai, as dúvidas, até mesmo o medo da morte, o medo, o pânico, tudo aquilo que o inimigo tenta colocar no nosso coração, dúvidas, incertezas, até mesmo o sentimento de estar sozinho, Pai, achando que porque não tem alguém do nosso lado, ou algo visível, nós estamos sozinhos, pois a tua palavra diz que o Senhor jamais nos deixará só, o que o Espírito do Senhor estará conosco para sempre. Então arranca toda essa falta de entendimento, Pai, tudo aquilo que atrapalha a nossa comunhão contigo, que na autoridade do nome de Jesus Cristo saia todas as dúvidas, maus pensamentos, sentimentos ruins, que vai embora do nosso coração. Nós oramos para que haja uma limpeza no nosso coração, uma limpeza espiritual. Saia todo o mal em nome de Jesus, Pai, e que venha, Senhor, o teu reino dentro de nós, que venha o teu Espírito Santo